Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo aqui no Coisa de Velho, hoje com uma review sextupla, sei lá como é que fala, sextupla, com 6 jogos da franquia Final Fantasy. Sim, a Square me mandou aí os pacotes com os 6 jogos, eles vendem independente, mas é um pacote Pixel Remaster da franquia Final Fantasy, inclui aí os 6 primeiros jogos. Eu não vou trazer gameplay aqui pro canal, vai ser só essa review mesmo, mas se você quiser ver mais gameplays e também assistir algumas lives, o link do Vidas Infinitas está aí na descrição do vídeo. Lá eu vou trazer lives, inclusive jogando aí algum desses Final Fantasy, se vocês quiserem ver. Bom, para começar, Final Fantasy sempre foi uma franquia muito forte e recentemente também tem ganhado bastante notoriedade novamente, né? Porque ela chegou a ficar um pouco meio esquecida e depois voltou a ficar forte, principalmente depois do remake do Final Fantasy VII. Mas falando dos 6 primeiros jogos, os 3 primeiros foram lançados na época do Nintendinho, lá do NES, e os 3 depois, né, o 4, 5 e 6, foram lançados na época do Super Nintendo. Esse Pixel Remaster ficou muito bacana na questão visual, porque os jogos da época do Nintendinho foram refeitos, repixelados, vamos dizer assim, para ficarem parecidos com o do Super Nintendo. Então se você jogar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto nessa coletânea, você vai jogar os jogos muito parecidos visualmente, não como era antigamente. Você tinha que jogar os jogos com visual e sons do Super Nintendo, nos mais atuais desses, e quando você voltava para os de trás, eles estavam com a qualidade do Nintendinho. Não estou dizendo que é ruim, mas é bacana dar uma atualizada, né? Outro fato importante aí que faz essa coletânea brilhar é que é a primeira vez que a gente tem aí os 6 primeiros jogos com legendas em português do Brasil. Então, oficialmente falando, claro, fãs já tinham feito hack-ROMs, né, com a legenda em português. E eu tive muita dificuldade para jogar assim, porque a maioria deles era português de Portugal. E aí tem coisas que ficam diferentes, a gente estranha. E esse agora com a Square lançando oficialmente está totalmente em português, o que agrega muito ao conteúdo. Algumas coisas foram alteradas nos jogos, mas nada assim muito grave. Destaque principalmente para a parte musical do jogo, que foi toda refeita. Então, por exemplo, na época do Nintendinho, obviamente, os chips de som eram muito mais simples, então não era possível chegar num som de orquestra, né? A gente não passava nem perto disso. Mas agora você pode ouvir músicas como a de batalha ou dos mapas com uma alta qualidade. A mesma coisa aconteceu com os jogos da era do Super Nintendo, que não tinham um som ruim, né? Era um som bacana, e você pode utilizar as versões originais caso você queira. Essa versão também que saiu para consoles mais recentemente, ela tem uma correção, na verdade uma adição, onde você pode trocar a fonte das letras, porque muita gente achou que estava esquisita essa fonte mais moderninha e tal, e aí então você pode colocar as letras com um formato mais clássico ali, mais pixelado, digamos assim. Eu preferia a versão moderna, eu acho que a versão pixelada era meio esquisita para ler e eu achei que ficou mais bacana a moderna, mas aí você tem a opção de mudar. Além disso, também tem alguns benefícios essa daí, para quem quiser jogar de uma forma mais fácil e tal. Tem alguns cheat codes que podem ser habilitados, como a quantidade de frequência de batalhas, XP que você ganha e por aí vai. Então, no geral, os jogos ficaram muito bons. Eu estou mostrando um pouquinho aí do Final Fantasy I, também um pouquinho do Final Fantasy VI, que são os dois extremos, né? O primeiro e o sexto da coletânea. Os demais no meio ficam com a mesma qualidade. É uma compilação muito boa, eu acho que agrega bastante. E antes que alguém diga, mas eu jogo no emulador de graça e tal, não tem problema, gente. O que a gente está vendo é um retrabalho, não é o mesmo jogo. Não, a Square simplesmente botou um emuladorzinho e colocou os jogos ali. Ela refez os jogos para eles ficarem com uma qualidade muito boa, inclusive em widescreen, então você está vendo a tela maior, os mapas ficaram mais bacanas, as lutas ficaram melhores, tem algumas coisas para você te auxiliar, por exemplo, quando você vai fazer um farm de level, era muito chato porque as lutas demoravam bastante, agora você pode botar um modo automático ali em cima, você entra nas batalhas e a máquina fica só no ataque rapidinho. Tem alguns benefícios nessa nova versão. Então é isso, eu estou super recomendando mesmo essa coletânea, para mim
Não tem defeitos, a minha opinião, se alguém perguntar qual é a nota, os 6 jogos vão receber nota 10. Poderiam ser incluídas algumas coisas extras, mas a galeria já é algo fantástico. A gente vê qual que era a ideia original quando eles iam fazer ali o jogo, né, do Nintendinho. E você vê o milagre que os artistas faziam, porque as artes eram coisas inacreditavelmente bem feitas e detalhadas, mas na hora de jogar pros pixels do Nintendinho e do Super Nintendo, tinha que fazer um milagre para ficar bacana, visualmente interessante. E esse lado é muito interessante de ver, né? A qualidade que os artistas tinham. Então, é isso. Eu super recomendo para vocês. Diz aí se vocês gostam da franquia Final Fantasy. Se querem ver mais algumas reviews aí de jogos que eu recebo de vez em quando aqui no canal. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no Coisa de Velho. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.